Então, gente, dando continuidade aqui à questão 22, no plano cartesiano estão representados algumas formas geométricas. Na letra A, pergunta quais as medidas de cada uma das formas geométricas representadas. Então, vou tentar aqui ser breve, mas a gente vai falar bem compassadamente para poder todo mundo entender isso, já que é um assunto que também tem relevância no Enem, na nossa N3, assim como na avaliação de superintendência escolar. Então, vamos aqui. A primeira figura que a gente observa é o nosso retângulo, depois o triângulo e depois o trapézio. Vamos fazer nessa ordem. Como ele quer as medidas dos lados, a gente vai de acordo com o eixo X. Olha, com o eixo X, saindo do 0 até o 3, a gente tem o lado HJ e o lado IK. Olha, esses dois lados, eles medem 3. A gente vai chamar de 3 unidades porque diz que é uma unidade. Então, o que é que vai acontecer? Trabalhando nisso, vou colocar aqui, algumas letras eu posso esquecer de colocar na ordem alfabética, mas isso aí não vai interessar muito não. Se ficar na ordem alfabética, melhor. Aqui a gente tem o IK. Eu estou dizendo que o HJ é igual ao IK, lado IK, e que ambos são igual a quantas unidades? Olha, por baixo aqui. 1, 2 e 3 unidades. Ok? 3 unidades. Já ainda no retângulo, vamos trabalhar no eixo de Y. No eixo de Y, a gente tem os lados HI, que é igual ao lado JK, que eles são igual a quanto? Olha, começa no 3, vai para o 4, vai para o 5. 5 menos 3, 2. Então, 2 unidades. Cada um deles vale 2 unidades. Percebe? Então, a gente vai fazer a mesma coisa nas outras duas figuras. Elas vão apresentar um pouquinho mais de dificuldade. Você vai perceber, mas nada demais. Então, continuando. Num triângulo, a gente tem primeiro esse lado AB, que ele é igual a quanto? Olha, percebe que ele no eixo de Y ele começa no -1 e ele vai até no 4 positivo. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Feito isso, a gente vai partir para trabalhar com essas outras medidas, do lado BC e do lado AC, certo? Para isso, não dá para a gente, como ele não é reto assim, ó, ao eixo de X ou ao eixo de Y, a gente vai ter que fazer um triângulo externo a ele para poder calcular essa medida. Eu vou chamar esse lado de X, certo? Chamar esse lado de X. E aí eu quero, a partir do teorema de Pitágoras, encontrar essa medida X. Como? Eu vou criar um triângulo externo ao triângulo em questão, que é esse triângulo aqui. Esse triângulo, a gente vai trabalhar com o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a BC, B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde o nosso triângulo em questão é esse, representando ele bem aqui, ele tem as seguintes medidas. Olha, do 2 até o 4 são 2 unidades. E olhando aqui, ó, do B até o 4, ali em cima, olhando aqui por baixo, ó, sai do -3 até o 0, que correspondem a 3 unidades. Aqui é um triângulo retângulo, muito importante para poder resolvermos. E a gente vai ter o seguinte, substituindo esses valores. Aqui é o nosso x, que a gente vai chamar de a ao quadrado. Tranquilo? Ou pode colocar direto o lado a. Então, esse lado eu não sei quanto é. Vai ficar a elevado ao quadrado. O b eu vou chamar de 3 ao quadrado. E o c de 2 ao quadrado. Nosso a ao quadrado, repete, 3 ao quadrado, 9, 4
Desculpe, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, nosso A ao quadrado é igual à soma de 9 com 4, 3. E aí você transforma esse quadradinho aqui na raiz quadrada. Nesse caso, galera, o 13 é um número primo e não existe a raiz quadrada desse 3. Então, o que é que vai acontecer com ele? Esse resultado, ele permanece. Então, o que é que a gente vai fazer? Trabalhando aqui o lado BC, isso aqui é igual ao lado BC do nosso triângulo, que corresponde, lado BC, corresponde a raiz quadrada de 3. Tranquilo? Então, vamos para outra parte do nosso triângulo. Essa aqui eu vou chamar de Y. E para me encontrar esse lado, eu vou trabalhar com esse outro triângulo externo. Ok? Trabalhar com esse triângulo externo. E esse triângulo externo aí, ele vai ser quem? Ele vai ter as seguintes medidas, na verdade. Ele vai ter essas medidas aqui embaixo, ó, que parte do menos 3 até o 0, corresponde a 3 unidades. 3 unidades. E ele saindo do menos 1 até o 2. 1, 2 e 3 unidades. 1, 2 e 3 unidades. Então aqui para cima também ele vale 3 unidades. Eu vou fechar aqui e vou chamar esse lado de Y. Tranquilo? Então vamos lá. Aplicando a nossa fórmula de novo, a gente vai ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente vai ter que o A ou o Y que a gente está procurando, ele vai se repetir. O B a gente vai chamar de 3 ao quadrado, mais o C, que também é 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 9 mais 9. A é igual a 2, a gente vai transformar em raiz de 18. Galerinha, aqui entra um tópico que a gente pode deixar em raiz quadrada de 18, já que não existe raiz quadrada exata. Mas também podemos fazer o seguinte, a gente vai acrescentar mais um pouco aqui. Esse raiz quadrada de 18, certo? Eu vou pegar o 18, vou fazer a divisão pelos fatores primos. 18 por 2 dá 9, 9 dá por 3, que é 3, e 3 dá por 3, que é 1. O que é que vai acontecer? O 3 vai se repetir 2 vezes e o 2 vai aparecer só uma única vez. Esse número que se repete, o expoente 2, você vai colocar ele fora da raiz. E o número que aparece com o expoente 1, você vai colocar dentro da raiz. Significa que o A igual a raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 2. Agora preste atenção nessa dica. Essa é fundamental. Toda vida que você estiver trabalhando com uma figura, vou apresentar aqui o nosso ângulo reto, com um triângulo retângulo, onde os dois catetos, esses dois lados, eles forem iguais, 3 e 3, o que é que vai acontecer? Você não precisa fazer esse processo todinho. Simplesmente pegue, acrescente esse lado aqui, y, ele vai valer quem? 3 raiz quadrada de 2. Certo? 3 raiz quadrada de 2. Se fosse lado 10, 10 e 10, o y seria quanto? 10 raiz quadrada de 2. Então fica a dica e vamos para o próximo passo. Então, ainda concluindo, a gente tem que o lado y, aqui que é o AC, ele vale no triângulo, ele corresponde, o lado AC, ele corresponde a 3 raiz quadrada de 2. Então, nesse momento, a gente conclui o triângulo. Agora temos que trabalhar o trapézio. A primeira medida aqui em cima, muito fácil, que é o lado FG. Quanto é que vai o lado FG? Começa no 3 e vai até o 4, então vale uma unidade. Agora, o lado DE. O lado DE, como é reto, também faz muito sentido. Ó.
reta aqui, ó, paralelo com o nosso eixo de x. Então, ó, começa no 0, olha lá em cima, no 0, e vai até aonde? Vai até o 5. Então, isso aqui vale 5 unidades. Tranquilo. Vamos ter que trabalhar, como você já percebeu, triângulos externos para encontrar esse lado que a gente vai chamar de x. Certo? Então, vamos lá. Nosso triângulo externo é esse. Esse é o nosso triângulo externo. Olha, o que é que você vai ter que perceber de novo? Aqui, a gente vai ter o triângulo, representando ele aqui embaixo. Esse triângulo ele parte do 0 e vai até o 3, então aqui ele tem medida lá do 3. E aqui ele parte do menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ou seja, ele também usou quantas unidades? Usou 3 unidades. E aqui é o seu lado x, aqui o ângulo reto. E aí você vai aplicar o nosso teorema. Só que você lembra da dica? Lembra? Então, sempre que os dois catetos forem iguais, a hipotenusa aqui, no caso representando o eixo de x, direto ele vai ser quanto? Vai ser o próprio valor acrescentado da raiz quadrada de 2. Então, esse lado nada mais é do que 3 raiz quadrada de 2. Ok? E aí, se você quiser confirmar, faz o cálculo todo de novo. Mas você já percebeu que é a mesma coisa, certo? Ganha muito tempo com isso, como vocês sabem dessas partezinhas. Então, o lado x que a gente estava procurando, que na verdade é o DF, é igual a quanto? 3 raiz quadrada de 2. Agora, perceba que a gente precisa encontrar esse lado y, vou chamar de lado y, certo? Por meio desse triângulo externo. Desse triângulo externo aqui. Então, o que acontece? Vamos representar ele aqui do lado. Esse triângulo, aqui em cima, saindo do 4 até o 5, ele tem medida 1. E aqui para baixo, ó, na altura, ele começa do menos 1 e vai até o menos 4. Ou seja, a medida dele é quanto? A medida dele é 3. E aí a gente percebe que vamos ter que calcular de novo, né, pelo nosso teorema. A ela é elevado ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Onde o A é o que a gente quer encontrar, ou seja, o nosso valor de x aqui, que é igual ao B, que a gente vai chamar de 3 ao quadrado, mais o C, que é 1 elevado ao quadrado. Nosso A ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. Logo, nosso A vai ser raiz quadrada de 10, certo? Raiz quadrada de 10. Então, vamos aqui. E, de novo, o 10 não tem raiz quadrada exata. Você pode fazer a simplificação dividindo pelos fatores primos. Dependendo da questão, você deve fazer isso, certo? Vou só repetir aqui, ó. Lado EG, lado EG, ele corresponde à raiz quadrada de 10. E agora a gente vai para a letra B. O que é que pede na letra B? Calcule a área de cada uma das formas geométricas. Então vamos calcular a área das formas geométricas. Começar com o retângulo, mais simples, certo? Então, representando aqui o retângulo. Nosso retângulo. A gente tem as medidas desse retângulo. Foram 3 unidades e 2 unidades. 3 e 2. Então, a forma de calcular a área de um triângulo é base vezes altura, certo? Então, vai ser 3 vezes 2. Logo, o nosso A vai ser igual a 6 unidades. Tranquilo? 6
unidades. Agora a gente vai continuar trabalhando com esses valores para calcular a área do nosso triângulo. Percebe que esse triângulo não é um triângulo retângulo. Não dá para trabalhar com a forma base vezes altura dividido por 2. Então, o que é que a gente recomenda? Você observar a figura e conseguir transformar ela em outras figuras. No caso aqui, a gente vai dividir em 2 triângulos retângulos menores. Está aqui o ângulo reto de ambos, certo? Nesse primeiro triângulo retângulo, o que é que vai acontecer? Esse lado, ele de menos 1 até 4, ele vale 5. E de menos 1 até 2, vale 3. Então, eu vou colocar aqui que esse triângulo até aqui ele vale 3, certo? Se ele valia 5 todo, então aqui em cima vale quanto? 2. Perfeito. Agora, uma coisa que eu preciso encontrar aqui nesse triângulo é a altura desse triângulo. Como? Ó, fazendo o transporte aqui dessa linha até aqui embaixo, a gente vai ter o quê? De 0 até menos 3, essa altura aqui vai representar para nós o 3. Então, o que acontece? Vou representar esse triângulo embaixo, aqui, e ele vai ficar assim. Mais ou menos assim, dividido 2, dividido 3, e a altura também é 3. 3 aqui. Pronto. E aqui o nosso ângulo reto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a área desse triângulo menor, o triângulo em verde, certo? Ora, a área de um triângulo é dado. A é igual a base vezes a altura dividido por 2 de um triângulo retângulo. Então, a gente vai ter a é igual. Quem é a base? A base desse triângulo menor é 2. Quem é a altura? A altura é o 3, dividido por 2. Logo, a nossa área é igual. 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, 3 unidades. A gente encontrou aqui parcialmente a área do triângulo. Parcialmente. Certo? Vamos para a segunda parte. Agora, calculando a área do outro triângulo. Então, a gente vai ter, de novo, A é igual a B vezes H sobre 2, onde quem é a base? A base é 3 e a altura também é 3, dividido por 2. Logo, temos 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5 unidades de área. Aqui também, a segunda parcial. E, agora perceba, somando essas duas áreas menores vai dar a área total. Lógico, né? Então, a área do nosso triângulo, vai ser, vou colocar assim, já vou colocar o resultado, para ganhar tempo. 3 lá de cima com 4,5, 7,5 unidades, certo? E agora sim chegou no valor exato aqui da área total do nosso triângulo, certo? Do nosso triângulo. Ainda falta calcular a área do trapézio. Então vamos para a área do trapézio. O nosso trapézio ele vai ficar basicamente assim. Então essa medida aqui vale 1. Você percebe que em cima, o 3 por 4. A altura desse trapézio a gente vai ter que calcular aqui formando um ângulo reto. Esse ângulo reto vai ser aqui, ó, trabalhando aqui, certo? Na figura. Só que esse ângulo reto aqui, aliás, essa altura, você encontra ela facilmente quando a gente está trabalhando no plano cartesiano. Porque, ó,
A altura começa do menos 1 e vai até o menos 4. Então, isso aqui é 3. Já foi dito para a gente em outros momentos que isso aqui é 3, certo? Então, isso aqui vale 3. Muito pequeno. 3. E a base maior, que é essa base aqui, ela começa do zero, e vai até o 5. Do 0 ao 5. Então, aqui vale quanto? Exatamente, vale 5. Aqui, também, a gente poderia dividir essa figura, como a gente fez no triângulo, dividir ela em figuras menores e calcular por parte a área desse triângulo, mais a área desse retângulo que vai formando aqui para cá, mais a área desse outro triângulo. Aqui eu vou usar a forma de calcular a área de um trapézio e resolver tudo de uma vez, que eu acho que vai ficar mais fácil, certo? Então vamos lá. A área de um trapézio é dada pela forma Bzinho mais Bzão, vezes a altura, dividido por 2, certo? Agora, quem é esse Bzinho? Bzinho é a base menor. E quem é o Bzão? É a base maior. E a altura é esse aqui, a gente já sabe. Então vamos lá. Calculando o restante aqui, a gente vai ter A é igual. Quem é o Bzinho? O Bzinho é 1, certo? Quem é o Bzão? Bzão é 5, certo? Entre parênteses, vezes quem é a altura H? É 3. Tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai ter bem aqui agora, A é igual. Quanto é 1 mais 5? 6. 6 vezes 3 dividido por 2. Logo, a nossa área é igual. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, a nossa área é 9 unidades. Então, a gente conclui também a área do trapézio. Então, gente, nessa semana, a gente pediu para fazer mais atividades, nem tanto assim, mas aqui, como já falei para vocês, é de grande importância, tanto para a nossa avaliação de N3, como para a superintendência, que é um setor bem cobrado, assim como para algumas questões do Enem. Ao longo desse conteúdo, eu vou apresentar as questões do Enem que cobra este assunto. Então, obrigado e continue com seus estudos.